Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Beleza pura? Ô, doido, senhor. Ninguém tá bom? Beleza pura? Mais ou menos? Mais ou menos? Negócio de mais ou menos, rapaz. Para com mais ou menos. Tá bom demais, você tá na casa de Deus. Eu sei que você tá com frio porque o tempo virou. Eu sei que você ficou bravo porque o centro cívico está fechado e você ficou estressado com o trânsito, assim como eu. Mas, poxa vida, que bom que a gente está aqui. Não é verdade? Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo aí, num salmo bastante conhecido, salmo número 1. Salmo número 1. Se você precisa de uma Bíblia aí, de um apoio, eu sei que tem alguém com Bíblia pertinho de você. Dá uma olhada para o lado aí. E se precisar compartilhar, compartilhe a sua Bíblia. Eu queria que todo mundo prestasse atenção nesse texto. Eu sei que a maioria já conhece. Eu quero saudar também quem está nos assistindo pela internet, ao redor do Brasil, ao redor do mundo e até mesmo a nossa cidade. Tem gente que preferiu assistir o culto em casa, mas que a mesma graça, o mesmo calor, o mesmo amor de Deus que está aqui nesse lugar possa alcançar você também, aí onde você estiver, seja lá onde for. Eu oro para que você seja também abençoado e seja bem-vindo também ao nosso culto. E você que está aqui presencialmente, acompanhe comigo a leitura do Salmo número 1, que diz que o bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e também não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. É muito interessante porque essa palavra ela traz assim dois exemplos extremos. O exemplo de quem anda na presença de Deus e quem não anda na presença de Deus. E a gente erra quando a gente acha que ele está fazendo aqui separação entre uma pessoa e outra. Ele não está falando que a gente não está junto, pelo contrário, ele está falando justamente pelo fato da gente estar junto, perto demais, é que ele está diferenciando. Ele usa uma expressão assim um pouco forte sobre não se assentar na roda dos escarnecedores. Ele dá conselho no sentido de com quem você tem compartilhado a sua vida. Eu aprendi com os meus pais que a gente precisa se relacionar com todo mundo. Mas a gente pode escolher quem são os nossos amigos. E é isso que esse salmo está falando aqui. Essa noite é uma noite muito especial para nós. Essa noite a gente separou para fazer uma homenagem àqueles que estão entrando na faculdade esse ano e àqueles que estão saindo da faculdade esse ano. Ou seja, esse culto é dedicado aos calouros e formandos. Lógico, esse culto é dedicado a Deus, mas a gente fala nesse sentido de que nós teremos um momento em que faremos uma homenagem para você, que é calouro, que é formando. A gente também está resgatando o pessoal que foi calouro ou foi formando o ano passado, porque falou assim, não, ano passado a gente passou em branco, ninguém falou nada, então você também vai ser homenageado. Você recebeu uma lembrança no final do culto, uma lembrança muito bacana. E eu quero dizer para você, no começo desse culto, para você, especialmente calouro e formando, que esse salmo é para você. Olha o que diz o versículo 2 e o versículo 3. O seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei ele medita de dia e de noite. E olha agora, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Tudo tem um tempo determinado para acontecer na nossa vida. Tudo. Eclesiastes capítulo 3, você tem ali um texto inteiro dedicado a isso. Eu não quero avançar muito nessa história, porque o pastor Carlos vai trazer uma palavra para nós. Não sei se ele escolheu esse texto, se Deus colocou isso no coração dele, mas eu sei que isso é verdade. Tudo tem um tempo certo para acontecer. Tem gente que tenta vestibular 5 vezes, 10 vezes.
Tem gente que tenta vestibular do Oiapoque ao Chuí, no país inteiro, de leste a oeste, norte a sul, e vai passar lá não sei aonde. Vai passar lá em Curitiba e chega para cá dessa cidade. Tem gente aqui que eu já falei hoje, que está chegando nessa cidade para isso. Eu já conversei, já conheci, e a gente sabe como é que é. Mas eu quero dizer para você que esse é o tempo de Deus para a sua vida. Se você ainda não é nem calouro, nem formando, mas é candidato a calouro, ou alguém que está na expectativa da formatura, você ainda está no tempo de Deus. E eu quero dizer para você com tudo isso que o que vai fazer diferença na sua vida é onde você está plantado. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. Porque daí no devido tempo ele dá o fruto. Agora, se você tiver plantado, meu amigo, em qualquer lugar, você não tem garantia de fruto. Você não tem garantia. Quem anda com Deus tem garantia. Porque prosperidade na língua de Deus não é riqueza, prosperidade na língua de Deus não é fama, prosperidade na língua de Deus é uma palavra que se chama santidade. O próspero para Deus é o cara que é santo. E santidade não é um conceito moral, santidade é um conceito que diz respeito ao caráter de Deus na nossa vida. Então eu quero convidar você a buscar isso essa noite, o caráter de Deus na sua vida. Quem é você no reino de Deus? Quem é você nesse lugar? Por que você está aqui? Talvez você tenha vindo a convite de alguém da igreja, você fala, eu vim aqui porque o meu amigo me convidou. Sabe, eu quero dizer para você que não é só por isso, não. Deus tem uma palavra para o seu coração. E eu creio nisso. Então aproveite, deleite-se da presença de Deus. Faça valer a pena essa noite que você saiu da sua casa e veio aqui. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Amém? Então vamos aproveitar essa oportunidade. Fica de pé no seu lugar aí, dá uma olhada em volta, tem bastante gente nos visitando, dá um abraço quem está do seu lado aí, faz uma oração rápida com quem está do seu lado, fala, Deus te abençoe, ora com quem está aí com você, em nome de Jesus, amém? Eu não tenho microfone, tá? Vou pôr isso aqui ali, tá? Derruba esse aqui. Boa noite, pessoal. Quem não pode de pé, pode ficar de pé. Estão me ouvindo ou não? Não? Alô? Oi, aí. Estava tão baixo, retorno. Boa noite. Eu queria saudar vocês na paz de Deus e falar, sejam muito bem-vindos aquelas pessoas que são pela primeira vez, pela segunda vez, ou que vêm uma vez por ano, que vocês sejam muito bem-vindas em nome da equipe de louvor. Oi? Queria convidar vocês a, como o pastor disse mesmo, se derramar na presença de Deus, cantar essas músicas mesmo focado nele, sabe? Não deixe seu pensamento ir longe, viajar, não permita que isso aconteça. Que hoje você se foque mesmo na presença dele, no culto de hoje, se derrame mesmo na presença dele. Se você não conhece a música, a letra vai ser projetada. Preste atenção na letra, porque todas as letras que a gente canta aqui são muito bem pensadas e colocadas para que engrandeça somente o nome de Deus. E queria convidar vocês a louvar o nome dele com a gente. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti.
para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre tudo, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra e se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Pai, muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor nos constrange, Senhor, a cada momento. E o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez na tua casa, Senhor, para te adorar. Nós queremos pedir, Pai, que o Senhor seja o nosso Rei, Deus, que o Senhor nos conduza daqui para frente, Senhor, e para sempre, Pai, em nome de Jesus. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo é
a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Levou-me à sua mesa de banquete, Levou-me à sua mesa de banquete, levou-me à sua mesa de banquete, levou-me à sua mesa de banquete. e sua bandeira sobre mim, sobre mim é o amor, é o amor, é o amor, é o amor. levou-me à sua mesa de banquete, Levou-me à sua mesa de banquete, levou-me à sua mesa de banquete, levou-me à sua mesa de banquete.
e sua bandeira sobre mim é o amor, é o amor, é o amor, é o amor. Podemos ver o amor de Deus neste lugar. Sua bondade temos, de graça recebemos, nos deleitamos em tua mesa, Senhor. Fazes tudo tão bem, olha só pra nós. A bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. A bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. E a bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. E a bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. Podemos ver o amor de Deus neste lugar. Sua bondade temos, de graça recebemos, nos deleitamos em tua mesa, Senhor. Fazes tudo tão bem, olha só pra nós. A bandeira sobre ti, a bandeira sobre Fale mim, pro teu irmão, a bandeira olhe pra sobre ele e fale nós isso. é o amor. A bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. A bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. A bandeira sobre ti, a bandeira sobre mim, a bandeira sobre nós é o amor. Cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor pra sempre, cantarei teu amor. Por causa disso é que nós estamos aqui hoje, porque a bandeira que está sobre nós hoje é o amor de Cristo. O que nos salva, o que nos separa do mundo é o amor de Cristo. O que nos constrange a adorá-lo, a buscar dele e conhecer a Bíblia e em oração é o amor dele, porque se não tivesse amor, de nada valeria. Frio e sem razão a vida passaria. E eu queria convidar vocês essa noite, por causa do amor de Cristo e por causa dessa felicidade que nós podemos sentir na casa dele, congregando com os irmãos, de entregar o coração a ele, sabe, de clamar mesmo, que ele tome o teu coração, que ele fale contigo essa noite. Não deixe passar em branco tudo isso, não deixe passar em branco essa emoção de estar se formando ou de estar a caminho ou de um vestibular que você está esperando a resposta. Não deixe passar a emoção, sabe? Se entregue a Jesus para que aonde você esteja, você seja luz, você faça a diferença. Se Deus te colocou numa faculdade, você tem que fazer a diferença lá. Se você está numa escola, você tem que fazer a diferença lá. E se você não está em nenhum lugar, é porque Deus não quer que você esteja em nenhum lugar. É tempo de esperar. Então não se desespere também, sabe? Espere em Cristo. Entregue mesmo o coração a Ele essa noite, para que a sua vida seja diferente, para que a nossa vida seja diferente. Porque é maravilhoso viver na presença dEle e ter a certeza de que tudo está nas mãos dEle, o controle dEle. Este é o meu desejo.
nós podemos te adorar. Obrigado, Senhor, pela tua paz que transborda o nosso coração e nos lembra a cada momento, Pai, que estamos firmados na tua palavra, Deus, estamos firmados nas tuas promessas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada um aqui essa noite, Deus. Fala conosco através da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só avisos rápidos, então. Vamos lá. Bom, eu sei que boa parte de vocês que estão aqui hoje não estão acompanhando sempre essas informações, então eu vou explicar um pouquinho mais de calma hoje, tá bom? Ao longo da semana, a gente se encontra para realizar estudos bíblicos. Então, na terça, na quinta e na sexta, são os horários que nós temos esses núcleos em que os jovens participam. A nossa igreja ela tem esses núcleos em vários dias da semana. Eles são divididos geralmente por bairros ou por famílias que tomam conta desse estudo ao longo da semana. E esses 3 são os que nós, jovens, somos responsáveis por eles. Então, na terça e na sexta-feira, se você tem disponibilidade durante a semana e quer participar desse estudo bíblico, você pode procurar hoje o Tutu, Felipe, que está ali na mesa de som. Dá um tchauzinho assim, Tutu. Então, aquele cara lá. Tá, e ele vai passar mais informações para vocês sobre onde a gente realiza esses encontros. Na quinta-feira, se for o dia que você tem maior disponibilidade, você pode procurar o Abraão, que estava aqui tocando guitarra, e agora eu não estou vendo ele mais. Espero que não, senão eu fiquei. Então, aquele que estava tocando guitarra, você procura ele. Tá? Só quero contar rapidinho uma experiência para vocês. Eu geralmente tenho uma dificuldade bem grande de participar desses encontros dos núcleos por causa do trabalho, da faculdade, eu estudo à noite. Então, inclusive, esse de sexta ser um pouco mais tarde era justamente para a galera que tinha essa dificuldade por estudar à noite e tal. Mas mesmo assim, eu acabei ficando mais de 6 meses sem conseguir participar. E olha, faz falta, galera. E essa semana, por uma coincidência, eu acabei conseguindo ir nos 2. Assim, eu fui na terça-feira, fui na sexta-feira, e os 2 foram muito bons. A gente teve palavras muito boas, que gerou, inclusive, discussões que a gente continuou falando sobre isso ao longo dos outros dias. Então, o pessoal que estava sexta-feira, inclusive, foi lá em casa ontem à noite. Hoje, a gente estava discutindo de tarde, comentando algumas coisas do que a gente falou ontem. Então, assim, é realmente um momento em que a gente tem uma chance maior de se aprofundar, de conhecer um pouco mais alguns detalhes da palavra que, às vezes, não dá para a gente entender tão aprofundadamente aqui no sábado à noite. Então, se você tem essa disponibilidade, tem esse tempo, participe do núcleo, é bem legal, bem importante. Tá bom? Agora a gente vai soltar um vídeo rapidinho ali.
e ele é um congresso voltado para jovens, para formação de liderança, focado em vocação. Na verdade, ele é um evento que já vem acontecendo há alguns anos, ele teve uma mudança temática agora recentemente, acabou aderindo esse nome, e aí o tema desse ano é o Turn the World Upside Down, é um pouquinho daquilo que falou no vídeo, sobre tentar enxergar as coisas de uma outra maneira, por um outro viés, e trabalhar essa temática aí. Por que a gente está falando do Vocari e a gente tem insistido tanto nesse assunto? A gente quer preparar a nossa galera para entender essa questão da vocação e para trabalhar melhor no sentido de formação de liderança no meio da nossa turma. Então, nós estamos convidando todos a participarem, tem uma boa parte da nossa galera que já está indo, está tudo acertado lá. Então, se você tem interesse em participar, procure prioritariamente o pastor Davi, tá, para poder pegar um pouco mais de informações sobre isso aí. E assim, a gente está com uma expectativa de que realmente seja uma coisa bem legal, que seja bênção para a nossa turma. Tá bom? Pastor? Gente boa, seguinte, o Vocari, alguns aí me perguntaram, pastor, mas está muito caro o Vocari, né? Eles iniciaram com um valor de R$249, mas são 4 dias inteiros, sexta, sábado, domingo e segunda, sábado, domingo, segunda e terça, perdão. E nesse valor está incluso tudo. Café da manhã, almoço, jantar, vai estar sendo usada todas as dependências da Unicesumar em Maringá. Quem que é de Maringá que estava aqui falando comigo? Não tinha alguém? Não, é de Cascavel, capital nacional da sogra. Confundi. Então, mas é o seguinte, o lugar é muito grande, por isso o alto custo. Mas a gente está convidando algumas pessoas da igreja a nos ajudarem a arcar com isso tudo, e a gente está movendo a nossa galera nesse sentido. Então, sábado, dia 11 de abril, correto, pessoal aí? 11 de abril vai ter um outlet aqui na igreja. Porque se falar bazar, eu acho que é coisa, né, da SAF. A SAF é uma bênção. A SAF é uma bênção de Deus. Mas essa moçada às vezes não entende, né, pastor? Então, outlet, só roupa, ó, supimpa. Cafezinho, né, mano? Vai ter aquele cafezinho gostoso. Vem, gente. De repente você está achando aquele cinto para você usar com aquela blusa, tá ligado, as meninas? O cara achou aquela camisa assim, aquela t-shirt caprichada da banda que ele curte. Vem aqui, traga aí seu amigo, alguém que chegou, o pessoal que chegou agora em Curitiba, tipo assim, né? Vai pegar um friozinho, né? Né, Victor? Então vem aqui, tem casaco, tem. Se não tiver, a gente dá um jeito, não tem problema. O negócio é você participar do bazar, que é toda a arrecadação é voltada para diluir aí com a galera que vai para o Vocari. Então, se essa era a sua desculpa, está vendo que a gente está tentando colaborar, certo? Faça a sua inscrição, participe do Vocari, vai ser um tempo especial demais na nossa vida. Zé Machado, Daryl Miller, reverendo Ronaldo Lidório, Resgate, está confirmado, banda Resgate, fazendo louvor para a galera. Então, assim, vai ser coisa de primeira, vale a pena. Amém, pessoal? Pastor Carlos Orlandi, por favor. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. O pastor Davi deu para mim uma mensagem, uma responsabilidade para falar sobre a questão do chamado. O pessoal que está saindo da universidade, o pessoal que está entrando na universidade, o pessoal que está sonhando em entrar e aquela turma que está sonhando em sair, né? Todo mundo está envolvido com essa parte de preparação, e eu queria dizer uma coisa para você de maneira inicial. Chamado todo mundo tem, preste atenção nisso. Você é chamado por Deus. Tire da sua cabeça esse negócio de terceirização da fé, de que chamado é para pastor, para missionário, para apóstolo, para bispo. Não é. É para todo mundo. E nós vamos ver isso na nossa reflexão de hoje. Deus tem um chamado para todos nós. Em Cristo Jesus, todos nós somos chamados, quer seja para ser médico, quer seja para ser dentista, quer seja para ser qualquer uma outra área da vida. Você é chamado para alguma coisa.
E muitas vezes nós estamos como agentes secretos do reino de Deus, plantados em determinados lugares estratégicos, mas sem exercermos a vocação para a qual Deus tem nos chamado. Então, abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro capítulo 2, versos de 9 e 10. Eu quero abordar essa temática porque nós estamos vivendo um mundo muito difícil, muito cruel dentro do ponto de vista religioso. A terceirização da fé está matando o Evangelho, está transformando o Evangelho em simplesmente mais uma religiosidade qualquer no meio da história humana, e o movimento de Jesus tem perdido a sua essência por conta da terceirização da fé. Neemias era um profissional do reino de Deus, era copeiro, servia no reino de Artaxerxes, na Pérsia, não havia nascido em Jerusalém, ele era filho do exílio, e ele volta para Jerusalém com toda a tecnologia, com toda a capacidade que ele tinha para servir a Deus dentro de um projeto bastante adequado com os recursos que Deus tinha lhe dado. De igual forma, no Novo Testamento, você tem aí aquela parábola do bom samaritano, que era um comerciante que serve a Deus servindo o seu próximo com os recursos que tinha, mas acima de tudo com amor. O que eu acho bonito naquela parábola é que passa por ali um vocacionado, como a gente chama hoje dentro da terceirização da fé, que era um sacerdote, passa um outro que era um levita, também um profissional da religião, e nenhum dos dois é identificado por Jesus como paradigma, como exemplo de fé. E sim o samaritano, que era um comerciante que passa por ali, se apieda do outro e ajuda e socorre e trabalha. Por isso, abra sua Bíblia aí, vamos ler juntos, vamos ficar em pé. As próximas 2 horas você vai ficar sentado, não é? Brincando, o pessoal fica olhando com assustado para mim aqui. 1 Pedro 2, 9 e 10, vamos ler juntos essa passagem? Vamos lá. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pode se assentar. Vamos ler o texto de cabeça para baixo, de baixo para cima. Vamos dar uma olhada de baixo para cima. Olha aí para a sua Bíblia. Você que não alcançou misericórdia e que agora alcançou misericórdia. Está falando para quem? Para pastor? Está falando para bispo? Está falando para apóstolo? Está falando para profissional da religião? Não. Está falando para todo o povo de Deus. Continua de baixo para cima. Vós que não erais povo e agora sois povo de Deus. Nós vamos ver na noite de hoje como esse negócio da secção entre clero e leigo é um absurdo dentro da percepção da fé. Todos nós somos povo de Deus, aqueles que são chamados em Cristo Jesus. E a esse povo de Deus, o texto diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um chamado, com um propósito, com um objetivo, qual seja, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu pensar um pouquinho com vocês em termos de história da igreja. Nós estamos aí para comemorar daqui a alguns anos os 500 anos da reforma protestante do século XVI. Nossa igreja, como a maior parte das igrejas evangélicas, ela é situada, ela é gerada a partir da reforma protestante do século XVI. Os 5 pilares da reforma protestante são bem conhecidos e são: só a graça, só a fé, só a escritura, só Cristo, só a Deus dar glória. São 5 fatores que levaram a igreja cristã daqueles dias a uma ruptura com o cristianismo católico romano que imperava no século XVI. A graça, a fé, a escritura, a pessoa de Cristo e só a Deus da glória eram os elementos de resgate da essência do evangelho que tinha se degenerado. Porém, nesses 5 pontos, falta um que muitas vezes passa desapercebido e que talvez seja a essência da luta da reforma dentro do movimento evangélico: o sacerdócio universal de todos os santos. O sacerdócio universal de todos os santos. Que era a ideia de que você não precisa de ninguém,
a não ser de Cristo Jesus para se aproximar de Deus. Você não precisa de terceirizar absolutamente nenhum serviço religioso para a sua relação com Deus. Naqueles dias da reforma, nada acontecia entre Deus e o homem se não passasse pelo clero. Então, um bando de gente leiga, sem conhecimento absolutamente de nada da fé, ficava dependente das pressões religiosas que eram estabelecidas. A reforma veio resgatar este fato, que você e eu somos sacerdotes de Deus. 497 anos depois, infelizmente, o sacerdócio universal é uma realidade teológica que nunca saiu do papel. Vide a quantidade de novas religiões que estão aparecendo, denominações, aonde o papel central do pastor, do bispo, do apóstolo, do missionário, de quem quer que seja, do líder da igreja, é um papel preponderante para a fé de muitas pessoas. Quem ora para ser curado é só ele, quem ora para você receber a bênção é só ele, quem tem acesso direto a Deus é ele, e se você não passar na corrente dos 318, se você não passar debaixo do manto sagrado, você não vai ser abençoado por Deus. E preste atenção, nós estamos numa era do conhecimento, nós estamos numa era da tecnologia, você dá um tio Google aí, você tem tudo isso à sua disposição, mas as pessoas continuam cegas do ponto de vista da religião, continuam ainda obcecadas em torno de uma liderança que as conduz a Deus ou não, de sacerdotes intermediários entre você e Deus ou não. E isso, queridos, tem 500 anos que a reforma derrubou. Tem 500 anos que cristãos no passado se levantaram, perderam a cabeça, foram queimados para defender o fato de que todos nós vivemos uma perspectiva do sacerdócio universal, que é para todos os crentes, todos os chamados em Cristo Jesus. Hoje nós temos aí esse movimento forte dos sacerdotes evangélicos da atualidade. E você sabe muito bem do que eu estou falando, é só você ligar a sua televisão que você vai ver claramente todo esse tipo de movimentação, todo esse tipo de dependência umbilical a esses líderes atuais do nosso cenário cristão evangélico. Pois bem, quero mostrar para você que na Bíblia isso não existe. E eu vou mostrar, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 1, olha aí para a sua Bíblia, até Números capítulo 16, ou seja, de Adão, da criação, até Arão, não existiam sacerdotes no meio do povo de Deus. A relação era direta. Caim e Abel, ambos ofereceram sacrifícios a Deus. Um foi aceito, o outro não. Não houve intermediação. Segui um pouquinho. Abraão ofereceu o seu filho no altar, Deus diz, não mate o menino. E apresentou ali um cordeiro, para que fosse substituto do filho de Abraão. Mas Abraão tem relação direta com Deus. Isaque, entre os patriarcas, foi o que mais ergueu altares e lugares de culto. Pois bem, até Arão, isso não acontece. A relação povo de Deus e o Deus do povo era uma relação de liderança familiar, base da construção da fé. Os patriarcas eram os líderes religiosos para os seus próprios familiares. Jó, por exemplo, lá no capítulo 1, verso 5, que é um dos textos mais antigos do Antigo Testamento, diz, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto. Jó oferecia holocausto. Jó era sacerdote? A Bíblia diz que não. Diz a Bíblia que Jó era um homem riquíssimo. Aliás, era o maior de todo o Oriente, dentro da perspectiva econômica. Dono de campos, de animais, de servos, latifundiário, proprietário, criador de animais, etc. e tal. Mas ele servia a sua família como sacerdote, como um líder espiritual. Vamos passar um pouquinho para frente. A instituição do sacerdócio em Israel. Até Arão, Números capítulo 16, você não tem
sacerdotes ordenados, que fizessem a ligação profissional ou não entre Deus e o homem. Você tinha acesso direto como liderança da fé, como liderança familiar. Pois bem, a instituição do sacerdócio em Israel aconteceu quando? Depois, Números 17 em diante. Isso daria 430 anos depois do cativeiro egípcio. 430 anos depois, não. Depois de terem passado 430 anos no cativeiro egípcio. Quando eles saem do Egito, e eles estão atravessando o deserto, ali é estabelecido, instituído o sacerdócio em Israel. Como? Como é que esse sacerdócio foi instituído? A partir de uma disputa sobre essa titularidade. Abirão, Nadab, Abiú. Números 17 fala da conspiração que for estabelecida para derrubar Arão e para que o povo pudesse então levantar sacerdotes. Por quê essa disputa? Porque esse interesse sobre o papel sacerdotal depois que saem do Egito. Preste atenção, porque no Egito o sacerdote era uma casta diferenciada apenas debaixo do poder do faraó. A segunda casta social no Egito eram os sacerdotes. Vinha Faraó e toda a sua família, depois de Faraó, vinha os sacerdotes. Quando o povo fica no Egito 430 anos, são 3, 4, 5 gerações que são criadas no Egito, aquela cultura vai sendo absorvida. Quando eles saem do Egito, o Egito não tinha saído ainda de dentro deles. E aí começa uma briga para o estabelecimento sacerdotal. E aí, Números 17 conta exatamente isso. Deus estabelece os sacerdotes, estabelece. Daqui a pouco a gente vai ver algumas questões sobre isso. Mas a gente tem que ter isso claramente, bastante claro na nossa mente. Da onde procedeu isso na história de um povo que até Números 16 não tinha esse papel? Vamos seguir um pouquinho para frente. Ofícios ordenados do Antigo Testamento. Quando a gente chega no Antigo Testamento, a gente vê, por exemplo, alguns ofícios que são decorrentes de ordenação. Por exemplo, o sacerdote, ele tinha uma cópia do modelo egípcio. Ele era ordenado, ele era uma casta sagrada, ele era uma pessoa que tinha sido vista pela sociedade como um sujeito diferenciado. Não era para ser, mas passou a ser observado desse jeito. O outro ofício que a gente vê no Antigo Testamento é o de rei. Preste atenção, se o sacerdócio veio depois de 430 anos de influência no cativeiro egípcio, quando o povo entrou na terra prometida, o que é que eles pediram? Um rei. Queremos um rei, um governante. Todas as nações têm, por que a gente não tem? Por que a gente tem que ser teocracia? Nós queremos ser monarquia. E aí Deus fala, então pode escolher um rei para vocês. E eles escolhem Saul. Era o sacerdócio uma cópia do modelo egípcio, o reinado uma cópia das nações vizinhas, e o profeta não tinha paradigma de comparação com outras nações. Porém, no Antigo Testamento, o profeta se corrompe mediante a influência do poder do Estado, do patrocínio do Estado. Curiosamente, no Novo Testamento, Jesus desenvolve esses 3 ofícios: profeta, sacerdócio e rei. Vamos dar uma olhadinha. Como o sacerdote, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele confrontou a casta sacerdotal dos seus dias. Por exemplo, um milagre de Marcos capítulo 2, quando Jesus cura o paralítico que é descido do telhado por 4 amigos, ali havia uma confrontação direta com a estrutura religiosa estabelecida, acima de tudo com o papel sacerdotal. Quando eles descem o paralítico pelo telhado, na cidade de Cafarnaum, Jesus diz assim: estão perdoados os teus pecados.
Ora, aquele paralítico não foi para ali para ser perdoado, ele foi para ali para ser curado. Não era mais fácil, objetivo, sintético, Jesus dizer, está curado da sua enfermidade, mas Jesus diz, estão perdoados os teus pecados. E os religiosos que sabiam que o perdão de pecados acontecia em Jerusalém, eles estavam em Cafarnaum, Jerusalém era na Judéia, no sul, Cafarnaum era no norte, do lado do mar da Galileia, eles sabiam que quem perdoava pecados era o sacerdote por intermédio do sacrifício. Isso tinha que acontecer no templo, através do sacrifício de uma ovelha, e isso tinha um preço, porque você tinha que comprar a ovelha, e geralmente você tinha que comprar a ovelha na casa de animais, que era provavelmente de um sacerdote, de um levita. Então havia toda uma manipulação financeira em torno do sacrifício, do perdão de pecados, e aí Jesus diz assim, estão perdoados os teus pecados. Cadê o templo? Não está no templo. Cadê o animal? Não tem o animal. Cadê o sacerdote? Não tem sacerdote. Jesus questiona toda a estrutura religiosa para dizer o seguinte, todo mundo é sacerdote na minha pessoa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus também exerceu o ofício de rei, e até de maneira jocosa, na cruz foi colocada uma epígrafe dizendo, este é o rei dos judeus. E também Jesus exerceu o papel de profeta, o ofício de profeta, e João diz exatamente isso. O profeta era aquele que trazia a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Preste atenção nisso. Jesus, na sua pessoa, no seu ministério, ele cumpriu todos os ofícios ordenados, entre aspas, profissionais do Antigo Testamento. Começa uma nova etapa da vida do povo de Deus. Uma igreja de leigos. Ele chama 12 apóstolos para estarem com ele. Nenhum dos apóstolos tinha qualquer vinculação com o exercício sacerdotal, levítico e nem farisaico. Só Paulo, depois, fora de tempo, é que vai ser um fariseu chamado para o evangelho. Mas até então, todos estes eram leigos. Pescadores, coletor de impostos, ativista político, Judas Iscariotes. Há uma corrente que diz que a palavra Iscariotes vem da palavra sicariotes. Sicar era um movimento também político, muito semelhante aos zelotes, por isso Judas Sicariotes, que acabou se transformando em Iscariotes, era um movimento político, um ativista social daqueles dias. Pois bem, aí está a igreja do primeiro século, os sacerdotes que a gente tinha no primeiro século. Pois bem, Jesus morre, é sepultado, é ressurreto, encontra com os discípulos, com os apóstolos, o Espírito de Deus vem sobre o povo de Deus, e aí vem o início da igreja cristã em Atos dos Apóstolos. Nós temos aí 2 ofícios sendo distintos. A instituição dos diáconos, Atos capítulo 6, quando você tem aí o trabalho de servir as mesas, de cuidar com carinho das pessoas, das viúvas pobres. Então é estabelecido um grupo de homens da sociedade, da própria convivência cristã, para fazer esse tipo de função. E você tem o presbiterato, que era aquele que se dedicava ao ensino da palavra. Nenhuma ordem diferenciada. Isso emergia do meio do povo, e o povo convivia, e o povo crescia. Pois bem, seguindo em frente. A história da igreja, com o passar do tempo, perverteu essa relação de um sacerdócio universal. Foi estabelecendo um clero, foi estabelecendo uma casta de pessoas que tinham um papel diferenciado na sociedade, que eram os sacerdotes de novo. Voltamos ao Antigo Testamento. Jesus cumpriu os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Começou um projeto diferenciado, mas com o passar do tempo nós estamos voltando lá atrás. Então você tem uma divisão clara, tá certo, na história da igreja, entre o papel do leigo
e o papel do clero. Isso ficou mais nítido depois de 300, da conversão de Constantino, quando Constantino anexa Estado, Igreja, Igreja, Estado, e aí começa uma clara distinção entre aqueles que se dedicavam à obra cristã e aqueles que se dedicavam à vida secular. Então você tem o clero, que era formado de sacerdotes de Deus, representantes de Deus na terra, intercessores pelo povo, e era uma casta espiritual especial. E você tinha, do outro lado, uma multidão de gente ignorante quanto às coisas da fé, que eram chamados de os leigos, ou laicato. Dependia do sacerdote para tudo, não sabiam às vezes nem ler e escrever na época, nada sabia da fé, dos princípios da fé, não sabiam ler a palavra de Deus, não tinham conhecimento das escrituras sagradas. Então se o sacerdócio falava assim, você tem que comprar um pedaço da asa do anjo Gabriel para você ir para o céu, você morria de trabalhar para tentar arrumar dinheiro para comprar um pedaço da asa do anjo Gabriel. Você está rindo, mas você só olha em umas denominações que a coisa acontece igual. Semana passada saiu na internet que uma dessas denominações já pôs à venda lotes no céu. Você pode comprar, estava na internet. Você já pode comprar o seu lote no céu. Nós voltamos ao período pré-reforma. Nada se sabe da fé. E as igrejas estão cheias de gente vazias de Deus. Cuidava da vida secular, os leigos, não da vida religiosa. Então, cuidava de ser médico, dentista, advogado, pintor, jogador de futebol e, acima de tudo, sem qualquer status espiritual especial. A reforma protestante resgatou, nos deu o legado do sacerdócio universal de todos os crentes. O que é que vem a ser isso? Martinho Lutero faz a seguinte pergunta: que diferença haveria entre os sacerdotes e os leigos na cristandade, se todos são sacerdotes, se todos nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real? E a resposta é: as palavras sacerdote, cura, religioso e outras semelhantes foram injustamente retiradas do meio do povo comum, passando a ser usada por um pequeno número de pessoas denominada clero. A Escritura Sagrada distingue apenas entre os doutos e os consagrados, chamando-os de ministros, servos e administradores, que devem pregar aos outros a Cristo, a fé e a liberdade cristã. Como disse Paulo em 1 Coríntios 4:1, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Não há castas especiais. Pois bem, o sacerdócio de todos os crentes é preciso algumas questões. Primeiro, considerar, não é autogerado. Ele só é possível mediante o sacerdócio de Cristo. Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele assumiu o papel de intermediário entre Deus e os homens. Então, o sacerdócio universal de todos os crentes não é autogerado. Ele é procedente da obra de Cristo. O sacerdócio de Cristo é permanente, o que implica na não instituição de outros representantes. No Antigo Testamento você fazia um sacrifício, dali um tempo você tinha que fazer outro, dali um tempo você tinha que fazer outro. O sacrifício de Cristo, por ser Deus, homem, é permanente, não há necessidade de substituições. Segundo, algumas sérias implicações. Todos os crentes têm acesso direto a Deus. Isso é sacerdócio universal. Todos os crentes devem viver vida santa, não apenas os que trabalham no templo, não apenas aqueles que vivem integralmente da fé. Todos têm que ter vida santa. Todos os crentes devem oferecer sacrifícios espirituais a Deus, que é a própria vida. Todos os crentes devem interceder uns pelos outros. E todos os crentes devem anunciar a palavra de Deus. Quando a gente chega nessa percepção, vem o fato daquilo que é a nossa reflexão nessa noite. Você, naquilo que você está se preparando para ser, um médico, um advogado, é ministro de Deus. É ministro de Deus. Eu já tive casos nesses 25 anos de pastorado, de médicas que ministravam aos seus pacientes a graça e a misericórdia de Jesus, juntamente com medicações, exames, consultas. Eram verdadeiros cúrias, pessoas que curavam a alma
de gente que às vezes não tinha mais percepção de esperança de vida. Advogados que às vezes militam na área de família e que poderiam ganhar uma grana em cima da separação de um casal, mas que antes de dar entrada com a documentação, sendo crentes e tementes a Deus, trabalham no prol da reconciliação desse casal e que muitas vezes perdem a ação, mas ganham uma família. Gente que está pondo a sua atividade profissional a serviço do reino de Deus. Gente que intercede e não precisa esperar um pastor. Vou ligar para o pastor da minha igreja para vir aqui para orar para você, já que a senhora está numa situação de enfermidade mortal, já que o casamento de vocês está numa situação de separação irreversível. Você, chamado em Cristo Jesus, faça o que você quiser fazer. Você é um ministro de Deus e Deus vai cobrar isso de você. Você está plantado nessa sociedade como Neemias. Neemias era um executivo do império dos Xerxes. Estava lá na Pérsia, na cidadela de Suzã, quando chegou-lhe a notícia de que lá em Israel, Jerusalém estava arrasada. Ele, que tinha a ver com isso? Ele era um profissional do palácio. Ele não teria nada para fazer lá naquela situação, mas ele dispõe todo o seu conhecimento, todo o seu talento e toda a sua influência. Ele chega por Xerxes, pede que o nomeie como governador de Judá e vai para lá com o propósito de 60, 70 dias restaurar a cidade. Ele tinha percepção de engenharia, ele tinha conhecimento técnico em várias áreas, ele reconstrói o muro, ele reconstrói a cidade. Era um profissional a serviço do reino de Deus, que estaria proporcionando ao seu povo, ao povo que temia o Senhor, dignidade e honradez. Tantas outras coisas que a gente pode alencar nessa direção. Por fim, a nossa finalização nessa noite. O desafio do sacerdócio universal ante a tentação da terceirização da fé. Você paga para que alguém faça as coisas no seu lugar. Isso pode ser muito bem visto pela religião consumista, capitalista, que às vezes quer muito dinheiro. E não faltam pastores comprando jatinho, aeronave, terrenos em tudo quanto é canto do mundo, porque você paga. Para a sua mente estar em paz com aquilo que você deveria fazer e não faz, você paga para alguém fazer. E alguém, sem escrúpulo nenhum, pega o seu dinheiro e não faz coisa alguma, porque Deus espera que você faça. Mesmo que você tenha pago para Ele, Deus vai cobrar de você. Você pode terceirizar muito serviço na vida, menos a sua relação com Deus, menos o seu papel de chamado pelo Senhor. Então vamos voltar para o texto. Eu queria só finalizar lendo de novo o texto de 1 Pedro capítulo 2. Vós, porém, sois raça eleita. Não está falando aqui de profissional da fé, está falando de gente que foi alcançada por Jesus. Todos os que foram alcançados por Jesus, pelo sacrifício, pelo amor de Deus, são raça eleita. São também, no verso 9, sacerdotes reais. São sacerdotes que têm uma relação com a realeza de Cristo Jesus. São nação santa e são povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou isso se diz a todos nós, ou então povo de propriedade exclusiva de Deus é só quem está daqui para frente, daqui para cima. Pastor, sacerdote, bispo, apóstolo, missionário, você não é povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. É para todos os que creem em Cristo Jesus. Mas veja bem o que o texto está dizendo, para a gente não fugir da verdade da palavra. Vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus com um propósito, com uma finalidade. Qual a finalidade de Deus chamar a gente em todo canto, em toda idade, em toda profissão, em toda situação? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Missão de Deus, todos nós temos chamado. Pode ser que você não seja missionário de tempo integral, mas você é chamado para a missão, para pregar o evangelho aonde você está. E por fim, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus,
que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. Vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero finalizar fazendo um desafio para você. Tem a turma que está saindo da faculdade, da universidade, tem a turma que está querendo entrar, tem a turma que está dentro e quer sair, quer acabar o curso, tem gente da área de saúde, tem gente da área de exatas, tem gente da área de humanas. Eu queria só te pedir uma coisa, que você parasse por um instante e dedicasse aquilo que Deus está te chamando para fazer, para a glória e louvor do nome do Senhor. Não importa o que você esteja fazendo, não importa se você está se preparando para a medicina ou se você está preparando para a contabilidade, não importa se você está sendo preparado para ser um piloto de uma aeronave, e a gente teve um incidente aí essa semana, ou se você está se preparando para ser um atleta. Nós temos aqui na igreja uma menina que ontem ganhou um mundial em Israel, primeira colocada, medalhista de ouro e chave para a Olimpíada do ano que vem, é membro da igreja, está trazendo todas as amigas da natação para a igreja, porque entendeu que o papel dela é anunciar o reino de Deus. Feche seus olhos, eu queria que você orasse pelo que você quer, pelo que você faz, porque Deus tem te posto na vida. O pastor Davi vai fechar esse tempo para a gente. Feche seus olhos, ore ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Entenda o seu papel de sacerdócio. Não tem dinheiro que vai pagar isso diante de Deus. Você é responsável por essa realidade. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Você pode cantar essa música em forma de oração comigo? Esse é o meu desejo, diga isso ao Senhor. Senhor, te honrar com aquilo que o Senhor tem me chamado, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti,
sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu e toda minha, eu vivo cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim, teu querer, é o teu querer em mim, é o teu querer em mim. Pai, nós entendemos nessa noite que o Senhor nos constitui um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas isso, Pai, porque o Senhor tem nos colocado nessa nação, nesse mundo, com um propósito muito bem definido. Somos chamados para te servir de diversas formas. Louvamos o teu nome, Senhor, por esse momento aqui, em que temos aqui na nossa igreja uma diversidade enorme de profissões. Mas todas elas, ó Deus, todas elas são expressão do seu propósito para a nossa sociedade. Porque são, ó Deus, na verdade, filhos teus, o teu reino, representado por eles nas diversas esferas da sociedade. Te louvo, ó Deus, pelos advogados dessa igreja, esses, ó Deus, que têm servido o Senhor no exercício da profissão, os médicos, os comerciantes, os atletas, os servidores públicos. Deus, te louvo por todas as profissões, em todas as áreas, porque a gente entende, Deus, que o Senhor nos leva a esses lugares que o Senhor, na verdade, já estava antes, porque o Senhor tem um propósito de redenção para aquele lugar. Então, Deus, te pedimos, ajuda-nos a te servir aonde o Senhor nos colocar. Faz o teu querer em nós, ó Deus. Faz o teu querer, que o nosso desejo seja te honrar acima de todas as coisas e antes de qualquer negociação, ó Deus. Que o nosso desejo seja te honrar. E que o Senhor continue nos dando sonhos, porque a gente crê que os sonhos que a gente tem tido, que nos trouxeram até aqui, são na verdade os sonhos do seu coração. São seus, não são nossos. E nós queremos viver a nossa vida, Deus, para dar vida aos sonhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Graças a Deus. Muito bem. Muito bom. Essa noite, então, como eu disse no começo, é uma noite especial. A gente separou esse momento, agora, desse culto, para conhecer melhor aqueles que são calouros e formandos. Se você é calouro, se você é formando, fica de pé no seu lugar. Vamos lá, vamos conhecer você. Você formou ano passado? Fica de pé também. Tem problema. Você ainda não sabe o que vai fazer? Não fica de pé, não. Fica sentado mesmo. E você que é calouro, que é formando, que formou ano passado, vem até aqui. Sai do seu lugar, vem cá. Vem cá, pastor, vem cá com a gente. Sobe aqui, ó. Não fica aqui embaixo, não. Sobe aqui, porque a gente quer que o mundo inteiro veja vocês. Vem cá. A gente preparou um momento especial para vocês, uma palavra especial. E tem aqui também um presente especial. Essa literatura, Carlos, me ajuda aqui. Essa literatura aqui é um livro, não é o último do Reverendo Juarez,
pastor efetivo da nossa igreja. Pode chegar mais para cá, porque tem gente ainda subindo lá na escada. Olha, gente, vocês que estão aí, qual câmera que está aberta? Olha que coisa boa. Você está aí na internet aí, ó, sem saber o que você vai fazer da vida, né? Sem saber se você casa ou se compra uma bicicleta, não é não? Olha para cá, olha. Calouros e formandos, gente resolvida na presença de Deus, gente tem se desafiada na presença de Deus. Você que está aí na internet olhando para a gente, não sabe o que vai fazer da vida, você conhece algum deles? Procura eles para conversar, tá bom? Tenho certeza que tem muito testemunho aqui. E se você é uma mãe, uma avó, uma tia, ore por eles. De repente tem até algum parente seu aqui. Ore por eles. Abençoa a vida desses calouros e formandos aqui. Esse livro do reverendo Juarez tem título de Semeando entre os Espinhos. E eu tenho certeza que isso tem muito a ver com um pouco do que cada um de vocês que está entrando na faculdade vai viver. Porque a palavra de Deus, de acordo com a palavra do semeador, parábola do semeador, ela diz que uma parte dessa semente, que é a palavra de Deus, ela cai entre os espinhos, mas ela é sufocada. Ela começa a crescer, ela até cresce forte, mas ela é sufocada. E tem muita coisa que vai tentar sufocar você. Estou falando para os calouros aqui. Quem são os calouros? Tem muita coisa que vai tentar sufocar vocês. Não se esqueçam disso. Mas não se esqueçam daquela palavra que a gente leu no começo. Sejam árvores plantadas junto à corrente das águas. Porque ainda que venham os espinhos no devido tempo, o fruto também vem. E os formandos? Cadê os formandos? Quem são os formandos aí, gente? Tutor, levanta a mão aí, só. Léo. Vocês também vão enfrentar uma realidade de espinhos. O mundo corporativo, o mercado de trabalho é um espinheiro danado. Se não é por cima, é do lado, que o nego vai te espetando, você vai assim, o tempo todo. Então eu tenho certeza que essa literatura vai abençoar você. Leia, medite na palavra. A gente leu também no Salmo 1 que o justo, aquele que é o personagem do Salmo, ele tem prazer na palavra do Senhor. Ele medita de dia e de noite. Façam essa leitura. Se você quiser, amanhã você pode procurar o Juarez depois do culto. Ele vai fazer uma dedicatória. Ele não está aqui, né, Carlos? Ele está viagem, mas amanhã acho que ele está aqui. Fala, pastor, ganhei um livro seu ontem lá. Eu queria que você fizesse uma dedicatória. Ele vai ter o maior prazer em fazer. Mas receba isso como uma leitura que vai te ajudar nesse tempo de desafio para a sua vida. Amém? E vocês que estão aqui, fiquem de pé no seu lugar, estenda suas mãos para cá, que Deus abençoe a vida dos calouros, dos formandos. Nós vamos orar, o pastor Carlos vai fazer essa oração por cada um de nós aqui. E você que está aqui, estenda suas mãos para cá, abençoe a vida desses calouros e formandos. E você que vai formar ano que vem, não tem problema não, a gente vai, já vem a segunda edição do livro, você também vai ganhar o ano que vem. Fica triste não, tá bom? Amém? Estenda suas mãos, vamos lá? Nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, por esse culto a Deus, em louvor ao teu nome, pela vida dos calouros e dos formandos. Queremos te agradecer porque tu tens um propósito na vida desses teus servos, ó Pai. Sabemos que muitas vezes, ó Deus, semeados entre os espinheiros, ó Deus, eles vão crescer e vão produzir frutos a 30, 60 e 100 por um para a glória do nome do Senhor. Nós queremos abençoá-los, ó Deus, aqueles que estão saindo para o mercado de trabalho, que, ó Deus, possam ter as portas abertas, mas que possam continuar preparando, ó Deus, profissionalmente, para que alcancem voos cada vez mais altos, sejam cabeças, Senhor, dessa nação, com padrão, com, ó Deus, projeto, mas acima de tudo com ética, com moralidade, com temor do Senhor. Aos calouros nós também estamos orando nesse instante, pedimos ao Senhor, ó Deus, que nesse tempo de preparação, de estudos, ó Deus, eles não venham, ó Deus, a serem contaminados, ó Deus, com toda sorte, ó Deus, de descaminhos, ó Deus, no meio das suas universidades e faculdades, dos cursos que estão realizando. Que o Senhor os abençoe, guarde-os e faça de cada um, bem como de cada um de nós também, instrumentos do teu amor, da comunicação, da grandiosidade do teu reino e da beleza da tua salvação. Nós oramos, te agradecemos, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Valeu, gente. Deus abençoe muito, rica e abundantemente.
E saibam que a nossa igreja continua aqui, nós pastores temos uma alegria em poder participar dessa caminhada e não hesitem em nos procurar. Que Deus abençoe. Valeu. Pode ir. Ô, gente, seguinte, tem algumas pessoas aqui que são novas aqui na igreja. Você já viu aí, agora está todo mundo aqui vendo todo mundo, certo? Não vai embora sem dar um abraço em quem está aqui, e sem participar da alegria desse momento, tá bom? Aproveita aí para fazer uma amizade nova, certo? Que Deus abençoe. Deus abençoe você que nos assiste pela internet também e que tenha um bom domingo amanhã. Solta o som, Rafa. Só rapidamente, pessoal. Não, era com a galera, sim. Com você também, mas pode. Só que algumas pessoas me perguntaram rapidamente se a gente vai ter programação na semana que vem por causa da Páscoa. Teremos, tá? Então, sábado que vem, 7h30, a gente está aqui. Ok? Só isso. Valeu. Falou. Deus abençoe, gente. Boa noite. The fight. Love alone is worth the fight. And I never thought I'd come to this, but it seems like I'm finally feeling numb to this. The funny thing about a name is you forget what the reason you were playing the game is, and it's all an illusion, a 21st century institution. And so I'm headed down the open road unknown. For the rhyme and reason. Are you born